Boa noite, companheiros do Caminheiros da Paz. É uma imensa alegria estar aqui hoje presente, podendo falar para vocês que tenho tanto amor por esta casa em meu coração. O Caminheiros da Paz é a verdadeira casa do caminho, na estrada de Jope, de Jerusalém para Jope. E é uma imensa felicidade estar aqui hoje, mais uma vez. Queria estar aí pessoalmente, participando calorosamente dos abraços. Então nós vamos fazer uma prece para iniciar a nossa fala da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor Deus seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos. O nosso tema é mediunidade. E a companheira amada, confreira, essa que eu considero como uma mentora espiritual, Estelinha, sugeriu que falasse sobre a mediunidade e que também falasse sobre Lourival Silva Lima e o espírito irmão Estrela. Então, em homenagem a todos vocês e também a amada Estelinha, também a Ismaelto, nosso amado gatão, nós iremos falar um pouco sobre a mediunidade e também sobre a história do espiritismo no sertão. A mediunidade, nós vivemos nesse momento de pandemia e nós observamos como a espiritualidade superior está presente nesse momento. Se observarmos o livro de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, nós observamos que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele nos traz esclarecimentos profundos sobre a pandemia, a necessidade de reeducar o homem terráqueo e fazer com que ele retorne aos seus ideais, a mensagem sublime do Mestre da Galileia, do Mestre Jesus, daquele rabi amoroso que caminhava pelas areias e contemplava as águas mansas do Tiberíades, ouvindo o cantar dos pássaros e analisando as belezas ali apresentadas pelo sol poente. É esse Jesus de Nazaré que Manuel Filomeno de Miranda retrata que a pandemia é uma consequência daquele nosso momento espiritual, quando vivíamos ainda um primitivismo animal, um momento turbulento da nossa existência como espírito eterno, e que negamos a mensagem do Cristo, e que naturalmente atraímos para nós, para o planeta Terra, para a comunidade terráquea, esse karma coletivo que veio ceifar milhares de vidas no mundo contemporâneo. O Covid-19, ele representa para nós que conhecemos a espiritualidade, conhecemos a imortalidade da alma, conhecemos a realidade do mundo espiritual como uma forma de reajuste íntimo, de reajuste psíquico do homem que esqueceu o endereço de Deus. Então a mediunidade, através de Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, nos possibilitou entender a realidade e o porquê do Covid-19, quando ele ali retrata sobre o processo dos nazistas que destruíram aproximadamente 10 milhões de vidas dos judeus. Hitler e os seus seguidores destruíram muitas vidas, então o nazismo é algo que também facultou a origem desta pandemia
que veio como forma de fazer com que o homem pudesse retornar os seus ideais para a mensagem do Rabi da Galileia, de Jesus de Nazaré, do Cristo, do Filho de Deus vivo. Manuel Filomeno de Miranda continua também analisando as questões políticas, sociais, fazendo com que o homem entenda que a corrupção, a destruição, o materialismo, o capitalismo também serviu de base profunda para que chegasse no cume e que a humanidade tivesse de reeducar-se para que ela pudesse sair desse estágio de mundos de provas e expiações e mergulhando no mundo de regeneração. Então a mediunidade nos possibilita esse intercâmbio. Se a gente imaginar que Manuel Filomeno de Miranda utiliza-se do médium Divaldo Franco para trazer essas informações, se a gente imaginar que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes está nesse livro, quando ele retrata, traz uma mensagem muito bonita, muito profunda a respeito da pandemia, e ele assevera que as guerras não seriam mais armamentistas, e sim guerras biológicas, microbiológicas, e que na busca de conseguir artefatos que pudessem destruir a humanidade, surge o Covid-19. Então Bezerra de Menezes é bem profundo na sua explanação, na sua mensagem em relação às problemáticas que passam no planeta Terra. Trago esses relatos para que sirvam de base e de reflexões sobre a mediunidade. Porque a mediunidade é esse ponto de ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Todos nós somos médiuns, uns mais sensíveis, outros menos sensíveis. Mas todos somos médiuns, porque Allan Kardec assevera no Livro dos Médiuns que todo aquele que sente, no grau qualquer, a influência dos espíritos, todos são médiuns. Então nós somos médiuns. Nós entramos no mundo espiritual quando dormimos e retornamos quando estamos acordados. Vivemos duas dimensões em uma única existência. Vivemos dois momentos. No corpo, no momento que estamos acordados, e fora do corpo, em contato com o mundo real, que é o mundo espiritual. Então a mediunidade é essa possibilidade que a vida nos permite de entender, de ver os espíritos, de trazer as mensagens do mundo espiritual. O Espírito Ismael, guia espiritual do Brasil, também trouxe uma mensagem profunda através de Divaldo, quando ele fala também sobre a pandemia e da missão do Brasil. Da missão do Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. E o que eu achei mais belo nessas mensagens de Ismael e de Bezerra de Menezes e de Manuel Filomeno de Miranda, que são mensagens mediúnicas através do processo mediúnico, através do insigne médium de Divaldo Pereira Franco, aquele que dedicou a sua existência a Jesus e a Kardec na Mansão do Caminho, discípulo franciscano de São Francisco de Assis, é quando os espíritos dizem que uma conduta reta, uma postura sadia, uma mudança de hábitos para o bem e uma vida voltada ao próximo, voltada à caridade, cria anticorpos suficientemente que irá nos blindar da pandemia. Difícil será que haja o contágio, porque a aura que transmite luz, o psiquismo que vibra no belo, cria mecanismos de defesa que irá dificultar o contágio com o Covid-19. Então são todas mensagens espirituais, mensagens mediúnicas de Manuel Filomeno, de Bezerra de Menezes, de Ismael, esse contato do mundo espiritual com o mundo físico que nos possibilita entender os mecanismos da vida e qual o nosso objetivo como espíritos encarnados, que estamos temporariamente ligados a um corpo, mas que logo mais retornaremos para o mundo espiritual, que é a nossa pátria, que é o nosso verdadeiro lar, que é a nossa realidade como espírito. Então a mediunidade é essa beleza maior que a vida nos oferece. E eu lembro de Edinho Grande, que nas nossas conversas íntimas com Estelinha, na sua casa, quando naquele momento vibrávamos as conversas espirituais, e Estelinha, como eu digo, minha mentora espiritual,
porque tenho a minha mentora Maria da Glória, mas no plano físico tenho sim a nossa amiga Estela, que sempre nos incentivou no sentido de desenvolver a mediunidade com Jesus. E ali Edinho Grande, com as suas conversas maravilhosas, os contatos psíquicos, as conversas estéticas, os trabalhos de curas, rabinos, mediúnicos, de cirurgias perispiríticas, cirurgias perispirituais, são todas essas informações importantíssimas para que a gente possa entender que a mediunidade de Jesus é o meio de iluminação para a criatura humana. A mediunidade é a oportunidade que a vida nos oferece de encontrar a luz. Joana de Ângeles, disse Joana de cadáver de boa aparência a caminho da decomposição. Então, como falei, os ensinamentos que a mediunidade nos proporciona em sobre o tato entre os anos da vida, como eu disse agora há pouco, um forte abraço para a Estelinha, para todos, para Bernardo Júnior, para todos que estão participando dessa live, pois aqui citei da sua importância, Estela, na minha vida em relação a o incentivo em trabalhar a mediunidade conforme os padrões apresentados pelo Mestre de Nazaré, por Jesus, o Cristo. Então, mediunidade é tudo isso. No rumo do mundo de regeneração, Divaldo vem através de Manuel Filomeno Miranda e traz as informações da pandemia. Vem Bezerra, traz a mensagem. Vem Ismael, guia espiritual do Brasil, e veio corroborar com os seus pensamentos a respeito da importância do Brasil nesse momento de dor que está passando o planeta Terra. Então, a mediunidade é tudo isso. E nós tivemos o exemplo aqui no sertão da Bahia com Lorival da Silva Lima, que ele fora um jovem de 17 anos da cidade de Biritinga, uma pequena cidade em um sítio que ele morava, em uma fazenda chamada Retiro. Ele, o jovem de 17 anos, ele era aquele jovem que tinha um mediunismo primitivo naquela época. Ele tinha a mediunidade de efeitos físicos desenvolvida, apuradíssima, que facultava que ele fizesse, criasse meios de fazer com que a mediunidade fosse observada por aquelas pessoas que até então era necessário o impacto daquele momento para que chamasse a atenção de outras pessoas, de autoridades, à época, para poder fazer com que o fenômeno mediúnico eclodisse na região, possibilitando o surgimento da doutrina espírita. Então ele, Lorival da Silva Lima, ele foi o jovem que o espírito irmão Estrela se utilizou naquele pequeno burgo para poder trazer o conhecimento da imortalidade da alma para o sertão da Bahia. E irmão Estrela, segundo a revelação espiritual, ele também faz parte da equipe de Ismael, porque ele é um espírito asteca, é um índio asteca das regiões mexicanas, mas que assumiu o compromisso com Jesus de interceder junto ao Espírito Ismael, guia espiritual do Brasil, para poder fazer com que a bandeira da imortalidade da alma pudesse ecoar no sertão da Bahia. Então, Lorival da Silva Lima foi aquele jovem que, com 17 anos, ele tinha o ensino primário muito precário, à época, aqueles ensinamentos simples, rústicos, mas quando o espírito irmão Estrela incorporava em Lorival da Silva Lima, ele falava inglês, ele falava francês, ele trazia a fisiologia do corpo humano, físico, a fisiologia do corpo espiritual, ele trazia conhecimentos profundos
que era impossível que um jovem tido como matuto soubesse, já que não houvera participado de nenhuma escola acadêmica, de nenhuma faculdade. Então as autoridades ficaram surpresas com aquele jovem. A polícia muitas vezes o procurou para que pudesse prendê-lo, mas em um desses momentos em que ele é procurado pelas autoridades, aquele delegado de polícia que o interroga para poder entender aquele mecanismo, aquele fenômeno que acontecia com o jovem, naquele momento tem um impacto, um choque, porque ele começa a conversar em francês, começa a conversar em inglês, começa a falar das belezas espirituais e das belezas terrenas. E o nosso amado Aristóteles Damasceno Peixinho, o nosso tio Peixe, esse médium amoroso, seguro, que trabalhou quase 65 anos na mediunidade, 75 anos na mediunidade com Jesus, porque ele começa com seus 23 anos e desencarna com 90 anos de idade. Então, tio Peixe tem aproximadamente 70 anos na mediunidade com o Cristo, trabalhando com o espírito Marco Antônio, esse romano que participou do segundo triunvirato em Roma, junto com Cleópatra, esse espírito que trouxe uma das frases mais belas que nós conhecemos, que é: o trabalho enriquece a alma enriquecida voará sempre em busca de Deus. Esse Marco Antônio, que é herdinho, teve a oportunidade de conversar com Chico Xavier, lá em Minas Gerais, e Chico Xavier relatar a imagem de Marco Antônio, Chico Xavier relatar sobre o espírito do Marco Antônio, que acompanhava o médium Aristóteles Damasceno Peixinho, aqui na Bahia, aqui no sertão baiano. Então, esses espíritos, como Vilas Boas, como Irmão Estrela, são espíritos missionários que fazem parte da equipe de Jesus, que fazem parte da equipe do Cristo, e que a mediunidade permitiu que eles viessem através desses médiuns para poder acelerar o processo de iluminação do planeta Terra. E Lourinho foi aquele jovem de 17 anos que recebe esse espírito Irmão Estrela, narra os mais antigos com o seu profeta, que as perguntas que eram endereçadas ao espírito não eram escritas, mas que eles colocavam no bolso. Mas antes que eles tomassem a pergunta do bolso para poder lê-las, para que o médium ali pudesse responder com o processo da psicofonia, não era necessário, porque Lorival, incorporado de Irmão Estrela, respondia antecipadamente às perguntas. Antes que eles colocassem as perguntas, o Espírito respondia. E eles ficavam abismados, porque as perguntas eram secretas, estavam nos bolsos das calças, nos bolsos da blusa. Seu profeta narra que antes de tirar a pergunta do bolso, o Irmão Estrela respondeu através de Lourinho. Seu Neco, seu Limeirinha, seu João Ramos, seu Felipe Mira, aquele homem luz, que dedicou também a sua existência ao Espiritismo no Sertão, Felipe Mira, Elzio Ferreira de Souza, Serapião, todos na mediunidade com Jesus. E Lourinho é aquele baluarte porque ele foi o iniciador. Lorival foi o primeiro, foi aquele que recebeu o Irmão Estrela, e que na equipe do Irmão Estrela existiam 72 tribos. 72 tribos de índios trabalhavam com o Irmão Estrela. Entre eles, Itaquaré, Tupinambá, Laje Grande, espíritos indígenas que faziam fenômenos de efeitos físicos. Laje Grande, incorporado em Lourinho, batia a cabeça em uma madeira, a madeira partia e a cabeça ficava sem nenhuma marca. Muitas vezes, Lorival Silva Lima, incorporado por um desses índios, fazia fatos que as pessoas não compreendiam, fenômenos mediúnicos de cura,
que naquela região, naquele momento, era necessário para que pudesse chamar a atenção das pessoas. E Lorival nasceu em 1923. 1923. E ele desencarna em 1956. Em 1956, Lorival da Silva Lima desencarna com 33 anos. Um abraço para minha mãe Terezinha Coutinho, prima de Lorival, e presenciou muitos fenômenos pequena, com 8, 10 anos, na casinha, como era uma casa de porta e uma janela, aqui em Serrinha, onde sua mãe, Dona Calu, Maria Clara, morava com os seus filhos. E ela, como mãe, via atormentada, porque era uma preocupação de mãe, porque o seu filho, com 17 anos, via os espíritos, conversava com os espíritos, trazia informações que muitos doutores da época não conheciam. E a inveja, a hipocrisia, a maledicência tornou-se alvo para que fizesse com que o jovem pudesse cair em alguma cilada para comprovar o embuste, o charlatanismo. Mas, irmão Estrela, por ser esse espírito de escola que trabalha com Cristo, jamais permitiu. E eu sinto essa energia desses espíritos neste momento, desses índios que estão também ajudando, a equipe de Irmão Estrela está ajudando na pandemia, as falanges espirituais estão ajudando, são índios que cultivam das matas as energias e levam para os hospitais. São índios que tiram o prana do universo e tiram as energias das matas verdes e bravis, levam para os hospitais para fazer as transfusões energéticas nos corpos daqueles que estão passando pela Covid e que necessitam ainda continuar vivos. Aqueles que ainda necessitam continuar na Terra, porque nem todos irão desencarnar. Então, aqueles que não estão na programação do desencarne, estão sendo socorridos porque não estão na programação do desencarne pelo Covid. Por esses índios Mata Grande, Itaquaré, Tupinambá e outros que vêm em equipes, em falanges, 200, 300 indígenas que fazem parte da equipe de Estrela e saem fazendo a transfusão de energias da mesma forma que recebemos a transfusão sanguínea no corpo físico. Esses recebemos sim a transfusão espiritual dessas energias das matas para que eles possam recuperar e continuar a sua caminhada na Terra. Então, em Serrinha, funda-se em 3 de outubro de 1946, 3 de outubro de 1946, 46, o Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, com aquele jovem que chegou boêmio, participando das reuniões, e que aqueles outros que ali estavam, muitos deles disseram que esse jovem é um jovem curtidor, ele não irá levar a sério as reuniões. E Irmão Estrela ele incorpora em Lúcio e diz: vocês estão maltratando aquele que será o exemplo, aquele que será o divulgador do Espiritismo. E Tio Peixe entrou na doutrina, naquelas reuniões, com Lorival, com Limeirinha, com seu Neco, com seu Profeta, com seu Felipe Mira, com o seu muitos aqui, muitos que participaram, como José Severo, de algumas reuniões, e muitos outros. E ele nunca se afastou. O Centro Espírita está de pé até hoje, porque é uma promessa do Cristo alicerçada no trabalho de Irmão Estrela. Ele que se apresenta como uma grande estrela lunífera para iluminar os nossos corações. Que possamos todos nós, nesta noite, vibrar com esse psiquismo de Irmão Estrela, para que ele possa nos carregar pelos seus braços para as regiões infinitas do espaço. E hoje a presença do Espírito Olga, já que inicia-se a evangelização infanto-juvenil através do processo de Google Meet online, quando os jovens estavam se preparando para iniciar, já que minha filha participa do processo como evangelizadora à distância, a Letícia, eu falei: Lê, estou sentindo a presença de Olga, desse espírito amigo que coordena a mediúnica.
que coordena a evangelização. A mediúnica quem coordena é Marco Antônio. Olga coordena a evangelização. Leia ou sentir o psiquismo de Olga. Como sinto o psiquismo desse índio aqui presente, com os penachos azuis, alto, forte, imponente, que com certeza faz parte da equipe de Irmão Estrela. E tenhamos certeza, não temamos o trabalho espírita cristão em relação ao Covid-19, porque somos os cristãos primitivos daquela época. O espírita muito foi dado e muito será cobrado. Os cristãos iam para o circo, para o fogo, para as flechas envenenadas, as unhas arrancadas, os olhos vazados, línguas estralhadas, mas nunca negaram a mensagem de Jesus. Preferiam as feras, mas não negavam. Paulo de Tarso preferiu ser decapitado por Nero, mas nunca negou a mensagem de Jesus. Porque Nero dá ordem do ato fatídico de decapitar Paulo. Perder a cabeça, e quando um corpo tomba, ele grita: o Espírito vivifica, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria a Jesus. E também temos o Espírito Mata Grossa, Ciro Timba e muitos outros, Ciro Timba e muitos outros índios que fazem parte dessa equipe abnegada e de escol. Então, o que temos a temer? Usemos a máscara, álcool gel, distanciamento e vamos ao trabalho de Jesus. Porque desencarnar sem o trabalho realizado será muito pior do que ficar em casa, preso, com medo do Covid-19 e não trabalhar para Jesus. Sigamos os protocolos, sigamos as determinações da Organização Mundial de Saúde, mas Jesus espera por nós. Então nós temos que trabalhar urgentemente na mediunidade com Jesus, porque muitas pessoas estão desencarnando e não estão tendo a oportunidade de entender o processo. Correm de um lugar para o outro sem entender o mecanismo do desencarne, porque morrer é diferente de desencarnar. Desencarnar é quando o espírito se liberta do corpo. Morrer é quando cessa os batimentos cardíacos e tem a morte cerebral. Nós entendemos que a nossa vida no campo mediúnico tem que ser conforme os ensinamentos de Jesus. E nós ficamos a imaginar tudo que os Espíritos dizem nessa obra no mundo do rumo de redenção. O que Manuel Filomeno de Miranda nos traz de ensinamentos, que nós somos que a pandemia é causada por todos nós que deixamos o Cristo no caminho, que deixamos a mensagem de Jesus, esquecemos o Rabi Galileu. Entramos na Idade Média, na Idade Medieval, com destruições, com guerras santas, com cruzadas, com santos ofícios. Entramos no século XIX com guerras mundiais, Primeira, Segunda Guerra mundiais. Entramos no século XX com guerras. Entramos no século XXI com as destruições de homens-bombas, homens que destroem seus corpos por ideologias de destruição. Nesse mesmo século XXI, encontramos as destruições biológicas, que foram aquelas produzidas pela Coreia do Norte e pela Coreia do Sul, com líderes sanguinolentos e equivocados, que na busca do poder temporal, aquele poder que não acompanha o espírito na sua jornada espiritual eterna e sublime, esse poder temporal que fica no corpo, que não entra na vida espiritual, porque os valores espirituais são aqueles que Jesus disse: os ladrões não roubam e as traças não roem. E esses líderes sanguinolentos que estiveram da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, dos Estados Unidos da América e muitos outros países, nessa busca do poder temporal passageiro, vivem-se aniquilando-se, destruindo-se.
Então vivemos um momento de dores de há mais de 2.000 anos de destruições. Se pararmos para pensar que mesmo antes do Cristo, no período de Júlio César, existiam guerras. Se a gente parar para analisar que as guerras, que ali daquele período romano, as destruições eram imensas. O primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, a guerra do Ácio, em que uma única batalha, dirigida por Marco Antônio e Augusto, destruíram aproximadamente 20.000 pessoas em uma tarde. Então nós ficamos a imaginar que tudo isso que vem acontecendo é um chamado, é um chamamento, para que a Terra possa voltar desse mundo de provas e expiações e entre no mundo de restauração. E com certeza o Espírito Irmão Estrela, com sua equipe de índios, de caboclos, de espíritos ligados à natureza, estão participando sim dessa transição planetária, porque a lei é de amor e todos participam da transformação, do átomo ao arcanjo, disse Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Começamos como átomos, mas que o nosso destino final é encontrar a luz, o nirvana, o samadhi, a plenitude, o self e nos tornarmos arcanjos, seres sublimes, seres divinos, seres angelicais. Então eu vejo caminheiros da paz como esse grande templo espiritual, que a sua dimensão espiritual é imensa, não são apenas aqueles belos jardins, aqueles salões maravilhosos, não são apenas as construções físicas, e sim os departamentos espirituais que compõem um grande complexo hospitalar, já que o centro espírita é um grande e pronto socorro espiritual na Terra. E eu vejo a figura de Edinho como trabalhador intimorato, como trabalhador pleno, sublime, fiel a tudo que aprendeu com o Cristo e com aqueles que puderam passar a mensagem de Jesus para ele, como Divaldo Pereira Franco, como Elcio Ferreira, Aristóteles Damasceno Peixinho, Serapião, Estelinha e muitos outros. Então nós só temos que agradecer a vida por sermos espíritas. Então vamos trabalhar, vamos esperar passar este momento, esperar alguns dias, mas que arregacemos as mangas, esfolemos os nossos joelhos, como dizia Freco Figner, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que veio numa obra monumental, Irmão Jacó, através do médium Francisco Cândido Xavier, um cisco de Deus na Terra. Esses são os exemplos maiores e sublimes desses espíritos de escola. E temos certeza que as caravanas de Irmão Estrela procuram por encarnados que ainda estão no corpo encarnados, mas que podem, no momento do sono, se desligarem da indumentária carnal, se desligarem do casulo carnal, para adentrar nas regiões espirituais, trabalhando para que possa contribuir com a pandemia. Eu lembro que há poucos dias nós tivemos um insight que algumas pessoas estavam trabalhando nos hospitais, visitando os hospitais espirituais e os hospitais físicos da Terra. Lembro de uma jovem que estava visitando os hospitais de Salvador. Minha filha Letícia, fora do corpo, ela estava visitando o Hospital Português, o Hospital da Bahia, o Hospital Aliança e outros hospitais públicos e privados com uma equipe de espíritos e que era liderada pelo espírito Fritz. Fritz estava liderando aquela caravana de encarnados que estavam dando as suas energias, o seu fluido vital, para que pudessem ajudar aquelas pessoas que ali estavam, muitas delas entubadas, necessitando de receber o fluido vital para que pudessem sair daquele estado de coma e pudessem trabalhar para Jesus. Então nós sentimos saudades imensas dos trabalhos espirituais, porque fora do corpo estamos trabalhando. Nós muitas vezes pensamos, estamos em casa, não estamos indo ao centro espírita, mas
estamos fora do corpo, trabalhando, indo a essas regiões espirituais, ajudar como colaborador de Jesus. Eu agradeço a Estelinha, agradeço a todos. Não sei quanto tempo falta no Instagram, já que ele permite aproximadamente 50 a 60 minutos. Mas eu queria dizer que busquemos os exemplos dos cristãos primitivos, daqueles magotes humanos que saíam cantando hosanas e iam para o martiriológico, mas fiéis a Jesus. Lembremos daqueles corpos que iam cantando em festas, mas que não negavam a mensagem de Jesus. Lembremos de Quinto Varro, está a lembrar dele esta semana. Ele que Apio Corvino morre em seu lugar para poder preservar a vida de Quinto Varro. Narra o livro Ave Cristo, já que sente a sua esposa o traíra com o Pílio Ventura e o Pílio de Pai de matar nas ações que é e Apio Corvino é aquele espírito bondoso, aquele velhinho que permite-se ser esfaqueado para preservar a vida de Quinto Varro, esse espírito de escola hoje, na condição de espírito superior. Então, ave Cristo aqueles que viverão a vida eterna. Ave Cristo aqueles que doam as suas energias a Jesus. Ave Cristo a todos que em holocausto rezam pelo pão de terra, pela nossa amada, fiquemos em paz. Eu queria desejar um abraço para Cléo Souza, para Telinha Pichinho, para Surmarim, para Carneiro, Ismaelton, esse templário reencarnado, cavaleiro templário. Os templários tiveram uma grande importância na divulgação do Evangelho de Jesus. Manuel Filomeno de Miranda retrata no mundo de educação que os cavaleiros templários foram aqueles que utilizaram das equipes das cavalarias para poder desbravar laços, os mundos, no sentido da terra, levando a mensagem de renovação moral e espiritual. Que o Senhor da vida, Jesus, possa nos presentear com benefícios maiores, porque a muito será dado, muito será cobrado. Se recebemos muito, muito seremos cobrados. Porque aquele que não conhece o Evangelho de Jesus, aquele que não conhece a mensagem do Cristo, esses estão incólume, porque não tiveram a oportunidade de conhecer. Mas nós, que sentamos em uma mesa mediúnica, nós que recebemos as mensagens de Jesus Gonçalves, nós que temos as informações de irmã Sheila, aquela amada enfermeira que desencarna em Hamburgo na Segunda Guerra Mundial, com os pedaços de bombas que caem e que destroem o seu corpo. Ela vem dizer da necessidade de seguir Jesus. Nós que temos a oportunidade de ver e conversar com Bezerra de Menezes. Nós que temos a oportunidade de conversar com Manuel Filomeno de Miranda, todos nós realmente únicas. Nós no sentido figurado, que são todos trabalhadores das casas espíritas sérias e que desenvolvem trabalhos mediúnicos. Nós queremos a oportunidade de ouvir a voz mansa, amiga de irmã Dulce, que dedicou a sua existência a Jesus, dizendo que é um instrumento de Deus, apenas um instrumento de Deus. Nós que temos a oportunidade de ouvir um espírito da qualidade do quilate de Elzio Ferreira Souza, era um promotor
de justiça, mas que fundou um dos centros espíritas mais encantadores da região cisaleira, que é o Filhos do Calvário, que tem uma figura ímpar de Marco Antônio nos seus jardins. E Filhos do Calvário porque somos todos nós. E eu fiquei a imaginar, por que Dr. Elcio colocou Filhos do Calvário? Porque Filhos do Calvário somos todos nós. Filhos do Calvário são todos aqueles que Jesus disse: não chore por mim, chore pelos teus filhos. Jesus, naquela cruz, que hoje, nesse processo de quaresma, as pessoas ainda têm o pensamento em encontrá-lo em uma cruz. Mas ele não está naquela cruz. Ele está conosco, nos incentivando a transformação do planeta Terra em um mundo melhor. Ele está conosco, nos possibilitando entender que a vida física é um falho reflexo em relação à vida espiritual. Esse Jesus de Nazaré, que se apresenta com a sua cabeleira, a nazarena, 1,78 m, 75 quilos, seus olhos azuis como os céus, pele queimada, tostada do sol, e um amor profundo, ao dizer: Natanael ben Elias, que queres tu de mim? Eu quero ser salvo, Senhor, eu quero a paz. Maria de Madalena, que queres tu de mim? Ah, Senhor, desejo a paz. Ela tinha tudo que o mundo poderia oferecer, mas não tinha paz. Simão Barjonas, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Simão Pedro. Então vai e apacenta minhas ovelhas. Tiago, por que tens ainda dúvida no teu coração? Ah, Senhor, mas nós sofremos tanto as perseguições do povo romano. Por que não desce os exércitos e destrói tudo? Tiago, eu vim para trazer a lei de amor e não vim para trazer a destruição. Porque até então Tiago vivia o claro e escuro do judaísmo e do cristianismo. O judaísmo facultava um certo respeito ao cristianismo, porque Tiago era aquele apóstolo respeitado pelas sinagogas, todas as sinagogas, porque era aquele que cultuava ainda os cultos judaicos. Então ele queria muitas vezes que Jesus fosse mais enérgico, mais violento. E ele disse: Tiago, meu reino é um reino diferente. Está, salvo engano, no capítulo 2 ou 3 do livro Luz no Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues. 2 ou 3 ou 4. Quando ele diz: meu reino é um reino diferente. Meu reino, Tiago, é um reino para que as criaturas entendam que há necessidade suprema de perdão incondicional, não apenas 77 vezes. Meu reino, Tiago, é para que você encare aquela adúltera como uma irmã, aquela equivocada como alguém que necessita de amor. Meu reino, Tiago, é que para você consiga perdoar os seus inimigos e entender que o seu inimigo é muitas vezes alguém que não despertou para a lei de Deus. O meu reino, Tiago, é para mostrar aos homens que não sou remendo novo. Mas reino estiver pronto, Tiago. Quando este reino estiver pronto, todos vós estarão comigo, participando das belezas celestes. Então, Tiago, não busca na terra uma felicidade que o mundo não pode dar. Busca nos céus a felicidade sublime, plena, de uma alma pulcra, pura, nobre e sublime, porque anda conforme os ensinamentos de Jesus, a Cristos que viveram a vida eterna. Muita paz a todos. Muito obrigado pelo convite. E quando voltar a palestras públicas, quero ser o primeiro, estar convosco, quando retornarem em um grande ágape e podendo, logo após a palestra, aprender um pouco mais com a nossa amada Estelinha, que sempre que aí estou, volto
com mais conhecimento, com mais coragem de servir a Jesus e a Kardec. Muito a todos. E fiquem com Deus. Mena Valente, Nena Valente, quem mais? Edilúcia, Fábio Peixinho, Estelinha. Todos vós, fiquem com o amor de Jesus, que ele possa penetrar cada vez mais em nossos corações. Sumarri, Dani Cunha, Diva Mota. Muita paz e tenha uma ótima noite.